Olá, juniores, tudo bem? Parabéns para quem fez a atividade que a tia Liz pediu. E a atividade que a tia pediu tem a ver com o que vamos aprender, meditar hoje um pouco na palavra de Deus. A beleza da criação, os problemas que enfrentamos, o avanço tecnológico com a inteligência que Deus nos deu. Hoje vamos ver um pouco sobre isso, mas pensando em novos céus e uma nova terra que Deus tem preparado para nós. Como seria isso? O nosso versículo se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, e fala assim: Nós, porém, aguardamos com grande expectativa novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Pensando na atividade que vocês fizeram, imaginem que coisa linda então que é a criação quando Deus fez. Perfeita. Deus fez a criação perfeita, pensando em cada um de nós, pensando na criatura que ele mais amou, no ser humano. Tudo que Deus fez, muito bom. E quando entrou o pecado no mundo, através da desobediência de Adão e Eva, a primeira atitude que eles tiveram foi de se esconder de Deus. Perceberam isso? Se vocês leem Gênesis, leiam com o papai e com a mamãe, vocês vão ver que eles quiseram se afastar de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, fala assim: Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele através de árvores. Quando o pecado entra na vida do ser humano, o desejo dele é se afastar de Deus. E foi isso que aconteceu. Nos afastamos de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós. E afastados somos da presença de Deus. Mas Deus teve um grande plano. Enviou Jesus Cristo ao mundo. E através do seu sangue derramado, o sacrifício que ele fez, ele nos resgatou, ele nos comprou do pecado. Vejam só, Adão e Eva desobedeceram a Deus porque acreditaram na mentira de Satanás. Quiseram acreditar na mentira que a serpente inventou. A serpente ali naquele momento usada pelo inimigo de Deus. Deus já havia dito que de todas as árvores, de todos os frutos, eles poderiam comer, menos uma. E justamente essa, eles resolveram comer, desobedeceram, entrou o pecado no mundo. Enfim, tudo que aconteceu até agora, em tudo que aconteceu, em momento nenhum, até daquele tempo até hoje, até a vida de cada um de vocês, até os que ainda virão, em momento nenhum Deus nos desamparou. Muitas coisas aconteceram, tanto boas quanto ruins, né? Vejam só quantas coisas o ser humano não fez que destruiu a nossa natureza, que destruiu as coisas lindas que Deus tem feito, tudo por conta do pecado. Quantas coisas horríveis acontecem em relação a doenças, a destruição, mas também quantas coisas boas através da inteligência que Deus tem dado a cada um, né? Quantas coisas boas a medicina tem alcançado. Quantas coisas boas têm acontecido. Por isso que a tia pediu que vocês mostrassem isso através da criatividade de vocês, as coisas que temos, né? O avanço tecnológico, as coisas que acontecem, muitas coisas boas. Por quê? Em momento nenhum Deus tem nos desamparado. Mas sem Deus na nossa vida, sem a busca de Deus, o conhecimento de Jesus Cristo, as coisas não dão certo. Na vida daquele que não tem Jesus, na vida daquele que não tem o conhecimento de que é pecador e que necessita de Deus e que não tem o Espírito de Deus em seu coração, usa a sua inteligência para o mal.
né? E na vida dessa pessoa, o pecado continua. E na vida daqueles que aceitaram Jesus, o pecado continua? Olha, continuamos pecadores, mas somos lavados pelo sangue de Cristo. Não temos prazer no pecado, não queremos o pecado em nossa vida. O pecado pode parar, o pecado não continua, porque queremos o quê? Mais de Cristo em nós, mais da vontade de Deus em nós, mais da busca de Deus em nós, mais da união com o nosso Senhor em nós. Temos um Deus que é perfeito e podemos confiar nele. Vejam só, quando Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, ele enfrentou ali grandes coisas. Ele veio como ser humano, assim como nós. Veio bebezinho, ficou jovenzinho, pré-adolescente como vocês, ficou homem, teve o seu ministério fazendo a vontade de Deus e indo para o cumprimento do plano de Deus para a humanidade, que era a salvação e o resgate de todos aqueles que creem em Jesus, que creram nele. Ora, vejam só, eu fico imaginando a alegria de Satanás quando viu Jesus sofrendo naquela cruz, sendo cuspido, sendo maltratado. Os 40 dias de fome que Jesus passou no deserto, ali a tentação, onde o inimigo de Deus tentou Jesus. Vejam como nosso Deus é poderoso e podemos confiar nele. Jesus não se dobrou à vontade de Satanás. Ele sentiu fome, ele estava com muita fome, mas ele mostrou que não só de pão, não só da necessidade humana nós viveremos, mas sim de tudo aquilo que vem da boca do nosso Senhor, de Deus. Ele não se dobrou quando Satanás disse, olha, se joga daí, certamente os anjos virão e te segurarão. Sim, isso aconteceria. Para aqueles que gostam de ver coisas milagrosas, não é? Que se atentam só em ver coisas que os olhos veem, os milagres que os olhos veem. Mas não é só assim, nesse sentido que Jesus veio, o milagre que Jesus fez, não era apenas dos anjos virem e segurá-lo ali, se ele fosse se jogar. Não, é o milagre da salvação da humanidade, de todos, aqueles que foram antes de nós, aqueles que virão depois de vocês, pequeninos, a cada um de vocês. Então, não, Jesus não fez o que Satanás pediu. E quando Satanás mostrou todo o mundo, toda a honra e toda a glória que ali ele tinha, ele aparentemente achava que tinha, queria dar a Jesus, se Jesus prostrado o adorasse. Jesus disse, vai-te, Satanás, somente a Deus adorarás. O Senhor Jesus, o nosso Deus, ele é dono de tudo. Que ele é todo poderoso. O inimigo de Deus? Não. O mentiroso, o pai da mentira? Não, de forma alguma. Quando Jesus foi lá naquela cruz, sofrendo, depois do seu corpo ser tão judiado, ter sentido tanta dor, nosso Jesus, ele é Deus poderoso, maravilhoso. Ele venceu a morte, ele morreu e venceu a morte, para que hoje, pequeninos, cada um de nós tivéssemos a esperança da vida eterna, deste céu que a tia quer falar. Este céu, o que seria o céu para vocês? Às vezes a gente usa esse termo céu como um estado bom, por exemplo. Eu mesmo já usei esse termo e é errado, falando assim, ai que coisa boa, nossa, tô no céu agora, né? Às vezes a gente se sente assim mesmo, né? Como algo muito bom, mas o céu é um lugar, vejam só. Em João, capítulo 14, versículo 2, fala assim, Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, é um lugar. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, irei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus é o caminho.
Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. E há sim um lugar para cada um de nós no céu. Este céu é um lugar, uma habitação. E onde será esse céu? Onde será? Será que além dessas nuvens, da abóboda celeste, onde será? Quando a gente pensa nisso, não é um lugar assim como uma galáxia que se tem um endereço para se chegar, né? Como seria? Vamos ver na Bíblia. E disseram os homens da Galileia: por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram subir. Os anjos disseram isso quando os discípulos estavam lá. Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, apareceu novamente, pediu que tocassem. Olha, sou eu mesmo. Ele subiu de volta aos céus, onde ele aguarda uma morada para nós. Os anjos viram que os homens lá, os discípulos, estavam olhando para cima, vendo Jesus subindo. Por que vocês olham para o céu? Esse Jesus que subiu, ele também voltará para nos buscar, certo? Então, este céu é morada de Deus, presença de Deus, é onde Deus habita e onde nós vamos habitar também um dia com Ele. O que mais que a tia queria falar para vocês? Quando no início da criação, vimos que o sol foi criado, né? Deus, ele criou o sol, vejam lá. Em Gênesis capítulo 1, versículo 16. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia, a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Em Apocalipse, lá no finzinho da Bíblia, do Novo Testamento, vimos que o sol não é necessário, porque a presença de Deus é o suficiente. Vamos ver lá em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 5. E não haverá noite, não será necessário a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilha sobre eles. O brilho de Deus era o suficiente. Não imagino que esse céu, essa presença de Deus, como seria? Seria algo maravilhoso. Ninguém nunca voltou de lá para nos contar, certo? Então, seria algo muito maravilhoso. A Bíblia nos mostra como algo que nós que precisamos sempre de algo material para ver, para os nossos olhos verem, eu acho que seria algo que nem imaginamos, algo assim muito, muito, muito maravilhoso. Também fala sobre as ruas do céu. Vamos ver de como é lá. Capítulo 21, versículo 21, fala assim: as 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Ouro não é comum entre nós. Assim, a gente vê grandes quantidades de ouro. Veja que mostra como que no céu fosse comum ruas de ouro. A gente vê que os valores são diferentes. Entendem? Os valores são diferentes. Então, eu penso que talvez não precisássemos estar preocupados com esse lado material. Seria esplendoroso aos nossos olhos, algo que os nossos olhos nunca nem viram. As nossas roupas, a gente não precisa se preocupar com isso. O nosso corpo provavelmente vai ser um corpo transformado por Deus. Deus irá transformar o nosso corpo. Nosso corpo não vai envelhecer, não vai voltar ao pó. Entendem? Quando formos morar nesse céu com Deus. Por enquanto, iremos envelhecer, sim. Vocês são crianças lindas, irão crescer, irão ter suas famílias, fazer grandes coisas, e em tudo que vocês fizerem nesse mundo, Deus há de abençoar, porque o Espírito de Deus habita em vocês. Deus há de os acompanhar. Deus nos acompanha, o nosso Deus é bom, Deus é amor e Ele ama toda a humanidade.
Então, iremos envelhecer, sim, tudo que vemos irá se acabar, sim, mas depois que estivermos na presença de Deus, nesse céu que nos aguarda, esse céu que Deus tem preparado para nós, esta vida eterna com Jesus Cristo, o nosso corpo será diferente. Ele não voltará ao pó, ele será transformado, certo? Não precisaremos nos preocupar com roupa, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá doença, não haverá dor. Será um lugar perfeito. E com certeza não haverá, não terá permissão de mal, não haverá maldade, certo? Não havendo pecado, não haverá nada disso que a tia falou, dor, tristeza, enfim. O Senhor nosso Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, essas coisas passarão para sempre. Isso está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Nenhum mal entrará, certo? E será tudo perfeito, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês e que essa palavra de esperança que vem da palavra de Deus, né, que vem da Bíblia Sagrada, que seja bem-vinda no coração de cada um de vocês, tá bom? Um beijo, amo vocês. Sofrimento e angústia viverão desse lado.